Prezados compatriotas, estou aqui na mina do Chico Rei, em Ouro Preto, uma das principais minas de ferro, ouro e quartzo durante o período colonial brasileiro. Uma especificidade dessa mina é que ela foi comprada por um ex-escravo alforriado, né, que conseguiu comprar a mina e libertar todos os negros que eram escravizados nela. E essa mina hoje é patrimônio histórico do Brasil, vale muito a pena conhecer como uma sobrevivência, um registro histórico, patrimonial de um momento crucial da história do Brasil e da história mundial também, uma vez que o ouro que a Inglaterra conquistou ao longo de séculos, que permitiu à Inglaterra formar o padrão ouro no século XIX e alcançar a hegemonia monetária mundial, saiu em grande parte daqui, né? do nosso Brasil, né? Foi o nosso ouro, a nossa riqueza que foi para a Inglaterra. E como é que foi para a Inglaterra, né? Porque o Brasil não era colônia da Inglaterra, o Brasil era colônia de Portugal. Só que Portugal era uma colônia econômica da Inglaterra, e principalmente após o Tratado de Mifflin, também chamado Tratado de Panos e Vinhos, Portugal saldou seus déficits comerciais crônicos com a Inglaterra com o ouro do Brasil. Então o ouro do Brasil nem passava por Portugal, já ia direto para a Inglaterra. E esse ouro era retirado com mão de obra escrava, que era submetida a condições de trabalho vergonhosas, como aliás era vergonhosa a condição do trabalho no mundo inteiro. Quando a gente entra nessa mina, a gente vê a quantidade de ferro que tem ali, né? É uma quantidade impressionante de minério. A gente vê o minério de ferro na rocha. A rocha é praticamente o minério de ferro. Então a gente vê a vocação industrial de Minas Gerais e do Brasil, porque é um lugar que tem tanto ferro, não pode deixar de pensar em manufaturar esse ferro, industrializar esse ferro por meio da siderurgia. Se queremos abolir o legado da escravidão, devemos pensar em desenvolver o Brasil, porque é pelo desenvolvimento que o legado da escravidão será superado, como aliás sabiam os abolicionistas, que a principal obra da escravidão, da instituição escravidão, foi o não desenvolvimento do Brasil, já que as nossas riquezas iam todas para fora em vez de serem aproveitadas aqui dentro. Um dos pontos dos Inconfidentes, do programa político dos Inconfidentes era a industrialização do ferro, porque eles já entendiam a vocação industrial de Minas Gerais. Impossível, eu entrei aqui nessa mina, né? A gente vê a quantidade de ferro e a gente vê que isso precisa ter um aproveitamento interno. Esse ferro precisa virar aço nas nossas siderúrgicas, e esse aço precisa virar máquinas para produzir máquinas e para produzir os bens de consumo que todos nós brasileiros precisamos para o nosso bem-estar. Então, a base material do nosso bem-estar está aqui, no nosso solo, está no nosso território, temos tudo o que precisamos, basta vontade política para aproveitar esses recursos para o bem-estar dos brasileiros e para a pujança do Brasil. Por isso que eu falei no outro vídeo que Getúlio Vargas foi um continuador dos Inconfidentes, porque Getúlio Vargas iniciou a moderna siderurgia no Brasil para transformar em vez de exportar esse ferro, para industrializar esse ferro aqui dentro, para esse ferro servir ao nosso bem-estar, né? Então Getúlio Vargas criou a Vale do Rio Doce para que o Estado pudesse planejar a exportação do minério de ferro, para que o minério de ferro para que o uso do minério de ferro não fosse determinado pelo mercado internacional, mas fosse determinado pelo Estado brasileiro, ou seja, pelos brasileiros, pela sociedade brasileira, né? Construiu a CSN para industrializar esse ferro de Minas Gerais, e depois o Celino criou a Usiminas, depois o Geisel criou a Açominas no Vale do Paraopeba, também aqui em Minas Gerais, né?
Então, quando a gente vê isso aqui, a gente pensa que Minas Gerais e o Brasil tem todas as condições para ter uma indústria mais pujante, uma indústria mais forte, e é a partir da nossa industrialização, do nosso desenvolvimento, do aproveitamento interno das nossas riquezas, que nós vamos construir um Brasil grande. A solução para o Brasil é o próprio Brasil. A solução para o Brasil está aqui dentro. O que o Brasil precisa é ser independente, e quando visitamos aqui nós entendemos que temos todos os recursos para a nossa independência, né? Precisamos de vontade política para que ela se torne uma realidade cada vez mais palpável. Muito obrigado a todos, grande abraço.